como é que chega medicamento no Acre? Como é que a gente atende um hospital lá? Certo? Tá longe, né? Então a gente tem que estar socialmente impactado e entendendo que existe um paciente lá no Acre. Incrível. Eu que quase não gosto de saúde. A sua gestão já começou a fazer, a se fazer valer aí no grupo. Vou andar bem para trás, tá? Não, acho que é importante. Acho que você não tinha nem nascido, agora eu vou contar essa história aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores da organização e, é claro, também sobre a sua carreira. A diretoria é oferecido pela Tecni Methods, um ecossistema de ensino em métodos de pesquisa e gestão. E também patrocinada pelo Hermes Pardini, há mais 65 anos cuidando bem da nossa gente. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá para o que interessa? Então hoje temos o prazer de receber José Roberto Ferraz, mais conhecido como JR Ferraz, uma figura proeminente no setor de saúde, Operating Partner do Pátria Investimentos e atual CEO do Grupo Elfa. Formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, também possui pós-graduação em Marketing e Finanças Internacionais também pela GV. Sua busca pelo conhecimento o levou a programas executivos em instituições renomadas, como a London School of Economics, onde estudou Economia da Saúde, e New York University, onde se aprofundou em mercados financeiros. Com uma carreira que se estende por mais de 3 décadas, JR traz consigo uma bagagem impressionante de experiências em organizações líderes do setor, como Johnson & Johnson, Nestlé Skin Health e LivaNova, atuando no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia. O Grupo Elfa é uma empresa líder no setor de saúde brasileiro, oferecendo soluções inovadoras que vão muito além da distribuição tradicional de medicamentos. Com um compromisso firme de transformar positivamente o sistema de saúde do país, o Grupo Elfa se destaca por sua abordagem que combina solidez em resultados, agilidade operacional, eficiência logística e compliance. JR, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. É um prazer conhecer mais sobre a sua trajetória e também sobre o Grupo Elfa. Queria pedir para você contar um pouquinho da sua carreira, dessa evolução, desses mais de 20 anos como CEO, né, à frente de várias empresas líderes de mercado. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Tem uma história longa aí na área de saúde, são mais de 36 anos trabalhando na área de saúde. Eu passei muito tempo no grupo Johnson & Johnson, comecei novinho, logo depois da faculdade no grupo Johnson & Johnson e fiz a carreira desde baixo até em cima. Trabalhei fora do país muitos anos, pela Johnson & Johnson também, e voltei já mais no final do meu período com a Johnson & Johnson como CEO da Janssen Farmacêutica aqui no Brasil, que é a empresa responsável pelo lado farmacêutico do grupo Johnson & Johnson. Terminei meu ciclo na Johnson & Johnson, depois de 25 anos, fui para o grupo Nestlé. A Nestlé fez um investimento na área de estética e Skin Health, criando a Nestlé Skin Health, fazendo várias aquisições pelo mundo. Eu fui CEO dessa empresa aqui no Brasil rapidamente e logo fui para a Suíça, na matriz lá da empresa, para tocar o negócio da América Latina desde lá. Legal. E mais para frente me desenvolvi dentro dessa empresa, fiquei 7 anos na Suíça, cuidando dos negócios da área internacional dessa empresa, né? Depois desse ciclo com a Nestlé, foi um pouco antes da pandemia, eu fui para a Inglaterra, fui tocar uma empresa na Europa, na África e na América Latina de cirurgia neurológica e cirurgia cardíaca. Um trabalho bastante específico, né, bastante focado nessas duas áreas do corpo. E passei a pandemia praticamente trabalhando, fazendo cirurgia, verificando, né, trabalhando com cirurgia à distância, né, para essas duas coisas bastante importantes. E esta empresa em particular tinha uma relação de investimento com outro fundo de investimento. E através da relação com esse fundo, eu acho que o pessoal do Pátria Investimentos aqui do Brasil me conheceu e me convidou para vir trabalhar aqui no Brasil. Eu voltei para o Brasil e estou há quase 4 anos no Pátria Investimentos, responsável pela área de saúde e produtos, como Operating Partner da área de saúde e produtos do Pátria Investimentos. E dentro do portfólio de saúde e produtos, a Elfa Investimentos aqui no Brasil é o maior investimento em saúde do Pátria. E eu tenho então a chance, a oportunidade de ser CEO também do Grupo Elfa nesse momento, que é uma empresa de distribuição de saúde na sua essência, né? A gente serve hospitais, clínicas
e médicos de uma maneira geral, chegando até o paciente algumas vezes. Não, muito legal. Falando aí de Grupo Elfa, que é o desafio mais recente, né, JR? A gente notou aqui um desempenho notável no último trimestre aí, 2024, 86% de crescimento do EBITDA. Quais foram os fatores que contribuíram aí para esse resultado? É isso, assim, a sua gestão já começou a fazer, se fazer valer aí no grupo, certo? Não, sem dúvida. Eu acho que, primeiro de tudo, ninguém faz nada sozinho, né? Tinha um time lá de pessoas que está trabalhando forte aqui para, vamos dizer assim, dar uma virada de mesa na Elfa e colocar ela num patamar bastante diferente, né? Dentro do portfólio de empresas lá do Pátria, em saúde, a gente tem algumas empresas, umas em ciclos diferentes de vida. A Elfa estava num ciclo já, talvez aí já com algum tempo, já tentando se estabelecer também, tentando se focar, encontrar um foco melhor, ou um propósito melhor para ela. É uma empresa muito grande, a gente tem hoje 2.600 funcionários, né? E é a conjunção de 22 empresas. A Elfa é o resultado da fusão de 22 empresas. O setor de distribuição de saúde hospitalar no Brasil era bastante fragmentado. E a Elfa é uma tese de consolidação dessa fragmentação. Então a gente foi comprando empresas no país afora, na distribuição tanto de medicamento, como de aparatos descartáveis médicos, como de instrumentos cirúrgicos para os centros cirúrgicos de fato, né? Então, de fato, hoje a gente tem uma empresa que tem aí 45% do faturamento são medicamentos, na sua maioria medicamentos hospitalares, né? Daí a gente tem uma parcela, mais ou menos 20 e poucos % de descartáveis para hospitais, então luva, catéter, agulha, esse tipo de coisa. Um outro 20 e pouco % são o que é a área de estética. A gente é o maior fornecedor de estética no Brasil, então os preenchedores, os ácidos, as toxinas botulínicas, etc. Hialurônicos. O ácido, exatamente. Nós somos fornecedores para as clínicas estéticas pelo país afora. Aliás, nesse prédio aqui tem várias. Eu estava sentado ali na portaria quando vocês passaram ali e vi várias, né? Então a gente é o maior fornecedor do Brasil disso hoje. E finalmente, outro pedaço que a gente tem é o pedaço de cirurgia. A gente distribui produtos que vão ao centro cirúrgico, principalmente em cirurgias bariátricas, cirurgias abdominais, cirurgias cardíacas, que a gente é a empresa que entrega no centro cirúrgico aqueles aparatos usados na cirurgia. E o desafio foi, dentro desse portfólio tão gigante de pequenas empresas que foram juntando, e vários tipos de negócio, como descrevi agora, fazer isso ser, primeiro, eficiente. Segundo, a gente conseguir encontrar qual é o eixo estratégico que bota tudo isso junto, né? E a gente descobriu que nesse montante tinha algumas empresas que não eram core, não estavam exatamente no core estratégico, que é a distribuição de saúde, né? Então a gente começou a buscar formas de sair desses investimentos não core. A gente estabeleceu a companhia numa forma de trabalhar focado muito na eficiência operacional e na eficiência financeira. Um distribuidor tem que ser, primeiro, percebido muito bem pela indústria que ele está servindo. Então, se eu vendo a indústria A para entregar no hospital B, eu tenho a indústria que me dá o produto, que é o dono do produto no final, né? Ela tem que me perceber muito bem, muito sólido e um parceiro para ela fazendo o que ela precisa. Na outra ponta, ele está o hospital. O hospital que eu entrego tem que perceber a empresa como muito eficiente na entrega, tempos, forma, pessoas, né? Então a gente criou aqui 2 índices, né? A gente tem o NPS para olhar para o hospital, e com a indústria a gente não é exatamente um NPS, mas a gente faz uma interação constante com a indústria, do que a gente chama de Alpha Day, que é uma forma de estar falando com a indústria quase todo mês, com várias, né? Aliás, todo mês com quase todas, é a forma inversa de dizer. E aí a gente consegue ter ali a percepção de onde nós estamos falhando, onde nós estamos melhorando. E o NPS aí nesse período tem crescido constantemente, está acima de 80%, que são números muito alto. Para a média da companhia, é muito alto, e a percepção da indústria também tem passado. Do meu estilo, e eu estou falando sem parar. Né? Não, fica à vontade, a gente está assim, aprendendo aqui. Nós estamos tomando a aula aqui com prazer. A gente, do meu estilo pessoal, né, o que eu pude fazer para impactar isso foi ajudar o time a pensar estrategicamente de como encontrar esse veio e o que era importante. Mudando talvez a percepção que o importante não é só o cliente hospital, que é o nosso comprador, mas a indústria é tão cliente, a indústria fornecedora é tão cliente como o hospital lá na ponta. E ter essa visão de servir a indústria
sem deixar de ser excelente na outra ponta do hospital. Então essa foi um caminho, se ver livre dos não estratégicos, vamos dizer assim, e aí ficar motivando a turma todo dia, né? Tocando buzina lá para a turma correr atrás. Mas eu achei um ponto muito interessante, assim, e a gente fala, já teve na mesa com várias pessoas, e como às vezes é difícil dizer não em alguns momentos, né? Pelo que eu entendi da sua fala, vocês tiveram uma tese, foram adquirindo várias empresas, Perfeito. se eu não me engano, hoje 22 empresas. Isso. E quando você entra, né, nessa... não sei se eu posso dizer que era um turnaround, mas uma coisa de drivar mesmo estrategicamente a organização, vocês percebem que existem negócios, existem talvez produtos ou soluções que não estão... que não ajudarão a empresa a alcançar esse objetivo estratégico, não estão potencializando o core dela, por assim dizer. E tomar essa decisão e, às vezes, entender que lá atrás algo que fazia sentido ou que vocês entendiam que poderiam contribuir para essa tese de investimento, é frustrante, ou às vezes as pessoas ainda continuam mantendo aquilo porque é reconhecer talvez um erro de trajeto. Um erro inicial lá no trajeto, e às vezes até meio sem querer, às vezes você compra um ativo e dentro do ativo vem um negócio lá dentro que você achava que era menos relevante, mas quando você começa a operar você vê que aquele segmento era importante e ele não tem muito a ver com a tua estratégia, então você acaba tendo que sair dela. E às vezes mesmo lá no início da tese você acha que tem alguma sinergia e não tem. Então às vezes pode ser a sinergia tanto de mesmo fornecedor, ou de mesmo cliente, ou de mesma região, mas aí quando você começa a operar você vê que não é exatamente a sinergia. É muito difícil você mudar a cultura, né? Então para mudar a cultura precisa de liderança que primeiro esteja alinhada, né? E que consiga ser coerente sempre com o discurso para a cultura e se adaptando a deixar para trás o que não encaixa mais. Sim, e eu queria entender um pouquinho, assim, porque ir agregando e fazendo a integração de novas empresas após aquisição é um formato, né, nessa estrutura de consolidação que normalmente o Pátria tem nas teses dele, mas também tomar essa decisão de saída de alguns negócios é um desafio, né? Super. Normalmente, como é que você conduz isso e como você manter a empresa assim engajada e pensando, olha, isso aqui realmente não faz parte e não faz sentido a gente gastar energia com isso. Mesmo. Como é que foi isso? Por mais rentável que seja esse segmento, mais rentável, é um negócio que é interessante, mas não aqui para a gente agora, né? Olha, eu acho que a Elfa, né, usando o exemplo específico, e talvez outras teses sejam parecidas, o momento da consolidação, né, tem o momento do desenho da tese, depois você começa a executá-la, e aí você se vê com 22 empresas, tem o momento da consolidação. É super relevante esse momento da consolidação, que vai levar você a entender o que está no core e o que não está. Então, a consolidação passa por processos, normalmente informáticos, né? Você tem que ter o mesmo sistema para operar todas as empresas, todos os armazéns têm que estar conectados, tem que ter uma visão integrada de todos os negócios. Aí você começa a ver que alguns negócios não dá para integrar no sistema, porque tem uma lógica diferente daquele negócio. Daí você fala, opa, já tem um sinalzinho, tem uma bandeirinha aqui que isso talvez não esteja no meu core, eu vou ter que ter um processo separado só para aquele negócio. Daí você isso já é uma primeira bandeira. E depois você vai aprofundando na gestão daqueles negócios e começa a perceber que realmente eles não conectam com aquela sinergia que você imaginava. Então, a Elfa passou no processo de integração, a gente conseguiu concluir, 18 meses atrás, mais ou menos, esse processo de integração. Hoje a gente opera a distribuição 100% debaixo de uma plataforma única de ERP, que é uma sigla para o sistema integrado, né? Mas também todos os armazéns estão debaixo do mesmo WMS, ou seja, hoje aqui do escritório aqui em São Paulo eu consigo saber quanto eu tenho de estoque lá na Paraíba, lá na Fortaleza ou no Rio Grande do Sul, de um determinado item, de uma forma muito simples. Isso permitiu à empresa, primeiro, entender o que encaixava dentro dessa parametrização comum. E segundo, a gente reduziu muito custo, né? Tirar a duplicidade, né? Então já passamos essa página e você me perguntava do resultado. O resultado, em boa parte, vem da eliminação de sobreposição de coisas que estavam acontecendo dentro da empresa, porque você não tinha um sistema único, você não tinha uma gestão de estoque único, você não tinha uma série de elementos que podiam. E haviam negócios, ainda existem, mas que não estavam muito conectados. Então você tinha que gastar muita energia e distração do foco principal, como você falou antes.
Um outro ponto, quando a gente estava fazendo, né, vamos dizer assim, a nossa preparação, a gente viu que vocês também promovem bastante inovação e vocês ganharam o Prêmio Inovativos 2024, né? Como é que você tem empreendido essas inovações dentro do setor? O que vocês têm trazido de coisas diferentes e que potencializam, acho que esse viés de eficiência e de redução de custo? Olha, o básico é o ERP e o WMS para você operar, né? Então isso é muito básico. É básico, mas é muito difícil fazer, né? É difícil fazer, custa caro, eventualmente. Claro. Eu sei de concorrente grande que não tem. Não, mas assim, mesmo sendo básico, mas quando você tem uma tecnologia, por exemplo, um ERP, mas você tem múltiplos canais, essa integração começa a se tornar um desafio. Exatamente. Então, e você tem 22 empresas lá atrás, mas, né? Por isso que eu tô falando, quando você começa a aumentar o N, mesmo que você tenha coisas consideradas básicas, essa complexidade de integração e etc., ela por si só, ela vai gerando uma série de riscos e incertezas que é isso. Uma coisa é você fazer uma implementação de um ERP numa empresa que já é difícil. Numa cidade só. De uma cidade. Assim, eu já virei uns 2 ou 3 na minha vida, assim, é um caos. É um caos. E aí você pensar em 22 empresas trabalhando no mesmo sistema de forma sinérgica, você tem toda uma revisão, uma integração de processos aí que não é trivial mesmo. Não foi fácil mesmo e a gente conseguiu. Agora a gente virou essa página, a gente percebeu que a companhia hoje opera muito mais leve. É muito mais leve, né? E eu acho que faz isso até um impacto, não é só no número, no financeiro, nos resultados, mas faz um impacto na forma de trabalhar e a motivacional na forma de trabalhar e na motivação das pessoas. Então a gente acaba vendo que um dia vamos imaginar um tesoureiro, né? A pessoa tesoureira, quantos a pagar? Tinha que ficar olhando para 22 sistemas, consolidar, pagar uma conta bancária em Fortaleza, outra no Rio Grande do Sul. Tudo isso, você juntou, esse cara trabalha muito mais feliz hoje, né? Mas ainda em tecnologia e inovação, eu acho que esse prêmio que você se referiu, ele vem muito de 3 outros elementos que têm esse básico, que é um desafio, mas tem 3 outros elementos que te dão um passo para frente. Então, quando você diminui e começa a trabalhar melhor, você começa a ver as oportunidades. Né? Então, a gente viu, através de inteligência artificial, a oportunidade de a gente capturar uma série de informações que a gente não estava capturando. E explico. Como é que chega um pedido numa distribuidora, de um hospital? Ele chega de 2 formas. Não, 3, vai para facilitar. Para ficar existe uns portais integradores, que todos os hospitais vão lá e colocam, preciso comprar 30 luvas. Vai, para dar um exemplo genérico. Ou vem para um pedido formal, via e-mail, né? Ou vem para uma mensagem de WhatsApp do comprador para o nosso vendedor. Dessas 3 formas chega. Então tem eletronicamente, com portais que capturam pedidos, e essas 2 formas que são quase arcaicas. Mais informais. Né? Bom, então você pega uma lista que vem por e-mail, vem uma lista de e-mail assim, 80 itens. A chance de erro do digitador, né? e o nome está escrito errado, e o sistema... A gente criou uma plataforma de AI que lê esse e-mail, traduz esse e-mail, corre mais de 5.000 possibilidades de nome. Vamos usar um exemplo bem fácil, né? Tilenol com Y, né? Mas tem gente que vai escrever com I. E vai vir o pedido de Tilenol com I. Se isso viesse eletrônico, o computador ia... né? Então você tem que criar uma inteligência para olhar para o Tilenol escrito de qualquer jeito e ajustar, né? E a gente criou uma plataforma de AI que tira uma foto desse e-mail, captura na tela esse e-mail, e automaticamente já faz o pedido e aprova o pedido, e passa o pedido. Gente, que incrível. E aí começa a sugerir coisas para aquele comprador que eventualmente tem a ver com aquilo que ele está comprando. Comprou então 30 luvas. No outro nível. Você comprou 30 luvas, mas você não precisa disso? Mas você não precisa do catéter, sei lá, alguma coisa assim, ou você não precisa do medicamento. Você comprou medicamento para oncologia, mas você não comprou para hematologia, coisa desse tipo. E aí o segundo, acho que, inovação que a gente trouxe aqui nessa área, e por isso desses prêmios, né? Tem a ver com essa plataforma digital que vem os pedidos, chama-se Salesforce. É uma plataforma. E os pedidos chegam. Quando ele chega para a gente, e aí está tudo certinho, está tudo arrumadinho, etc. Muitas vezes você chega com um pedido que não atende a um certo critério. Vamos dizer, não atende o critério de pedido mínimo, ou de tamanho de carga, ou seja lá o que for. Ele, na mesma hora, volta para trás e sugere uma mudança para encaixar naquele pedido mínimo. Então, são plataformas que o AI possibilitou para a gente, mais recentemente, que estão fazendo a diferença para a gente capturar pedido. Uma outra, nesse exemplo parecido nesses dois casos, quando vem uma lista muito grande, que a pessoa no físico, ela vai pegar os maiores.
O vendedor é vendedor, Uhum. quer bater cota. Ele vai pagar. E os pequenininhos que ficam lá para trás? Mas o AI vai lá, pega tudo, né? E faz tudo acontecer, quando vem manualmente. Então, é uma melhoria bastante importante que a gente conseguiu. Esse prêmio foi em função dessas melhorias e a gente é constantemente investido nisso. Eu acho que na área de tecnologia também, inovação, a gente investiu bastante no cybersecurity. É um investimento importante, a gente se sente bastante protegido. Mas é sempre uma área de atenção, né? A gente faz bastante investimento em tecnologia aí. E como é que vocês lidam na empresa com esse balanço, assim, entre... É isso, assim, tem esse push de inovação, mas também vocês estão aí nesse momento pós-consolidação buscando produtividade, ganho de eficiência. Como é que vocês trabalham esses dois mundos na empresa, assim, em termos de gestão de equipes, indicadores, processos? Como é que é organizado isso? Então, as meio que se conectam, né? Porque se eu não tivesse o ERP, eu não conseguia medir nada, né? Se eu não ia conseguir medir financeiramente, nem o WMS nos armazéns, eu não ia conseguir também medir a produtividade. Esses processos comerciais que eu citei alguns aqui para vocês, eles facilitam muito a nossa medida comercial e ganhar efetividade no comercial, né? Então a gente acabou na consolidação não só do sistema, mas consolidando o que a gente chama de mesas, né? Mesas são mesas de vendas que ficaram espalhadas pelo país e a gente está consolidando. Então, recentemente tem um exemplo ótimo. Aqui em São Paulo nós éramos 3 escritórios diferentes. Cada um com uma especialidade, cada um oriundo de uma dessas empresas que a gente foi adquirindo. Hoje nós estamos num único escritório, aliás, bem recente, aqui próximo de onde nós estamos, bem recente, onde a gente tem 310 pessoas, hoje num único escritório que juntou todo mundo junto. Daí quando junta todo mundo junto, você faz, o que você faz? Faço isso e esse faz a mesma coisa. Então, aqui, vamos fazer outra para ganhar produtividade em outra coisa, né? Então, nesse sentido que a gente pôde usar a tecnologia para melhorar os processos e também, obviamente, a consolidação pelos sistemas. Não, muito legal. E, ficou claro? Claro. Não, eu acho que é importante porque a gente começa a tangibilizar com esses exemplos, né? A gente sabe que tecnologia é uma grande alavanca também para trazer eficiência operacional, né? A partir do momento que você tem todas essas informações na mão, você comentou, né? Que vocês conseguiram evitar sobreposições. Então, você tem um estoque único, você vai gerando uma redução de custo, você vai gerando maior eficiência. A partir do momento que você consegue capturar informações, você precisa de menos pessoas para fazer, talvez, tarefas mais manuais, mas para cuidar mais da experiência do seu cliente, né? Perfeitamente. Para garantir essa integração de toda a cadeia. E eu acho que esses pontos, eles são críticos para a gente realmente ir conseguindo crescer. Além disso, conta um pouquinho pra gente outros tipos de projetos ou o que está na perspectiva. A gente entendeu, né? Temos esse alinhamento estratégico, sabemos qual que é o nosso caminho, eliminamos outras atividades que estamos eliminando atividades que poderiam... Sobreposição, desperdício. Sobreposição e também aquilo que tirava o foco daquele core, daquele objetivo. E o que mais vocês estão empreendendo? É porque saúde, às vezes a gente pensa, gerir estoque, é fazer a venda, né? Pensando em distribuição, comprar da indústria, gerir o estoque, fazer a venda, entregar, perdão. Mas a gente consegue ir muito além, né? Quando a gente fala... Vou fazer um exemplo, mas vou conectar com o que você está falando. Um outro exemplo de tecnologia é o RFID, que é uma leitura automática de estoque. A cirurgia, que acontece uma cirurgia bariátrica que acontece num hospital, requer uma série de instrumentos. Os instrumentos ficam consignados no hospital. A gente, através dessa etiqueta, que é uma etiqueta de um QR Code, que é um QR Code, você coloca no produto da etiqueta, você passa uma leitura, né? Você já sabe o que foi consumido naquele dia no hospital, naquela semana que você vai lá medir, fatura imediatamente para o hospital e o hospital cobrará da seguradora e pagará para a empresa no momento futuro. Mas facilitava muito coisa que uma pessoa tinha que ir lá contar antigamente. Estou falando isso porque toda essa eficiência, que eu descrevi vários exemplos aqui, ela leva a gente para uma coisa que em saúde é muito importante, é acesso. O acesso em saúde significa assim, mais gente sendo tratada com o mesmo recurso. Quando eu sou mais eficiente, uma coisa básica, né? Eu conto mais rápido um inventário, ou consigo colocar um caminhão mais rápido em algum lugar, ou diminuo o espaço que eu ocupo, etc. Eu estou permitindo que a saúde seja mais barata e que ela possa ter mais acesso à população e onde é que você toca o paciente lá na ponta, né? Então, eu acho que dentro
da ideia de como é que você viabiliza a saúde para mais gente com menor custo, a gente faz o nosso papel aqui tentando ser bastante... Então, o que está além é o seguinte, é aumentar o acesso à saúde. Aumentando o acesso à saúde, eu vou vender mais. Vou começar a crescer exponencialmente a minha eficiência. De fato que todo mundo sai ganhando, inclusive o paciente lá na ponta. O seguro paga mais barato, o hospital gasta menos, a gente consegue ser mais eficiente. Muito legal. E assim, tem um caso que chama a atenção aqui da gente também, que a gente sabe que diabetes é um problema crônico aí que afeta boa parte da população. E vocês têm programas, ações específicas para essa comorbidade, né? O que você poderia contar para a gente assim, de novidades aí, do que vocês estão fazendo nessa linha? Nesse mundo aí, tudo é grande, né, que a gente trabalha. Então, para vocês terem uma ideia, a gente fatura aí por mês em produtos, medicamentos e produtos para diabetes por volta de 10 milhões de reais por mês só de produtos para diabetes. Volumes grandes, vai 120, 130 milhões por ano. Dentro desse portfólio, a gente tem um produto que nós somos os representantes no Brasil, é o One Touch. Como é que é aparelho que você fura o dedo, mede, bota a fita? O One Touch, que você vê em farmácia por aí, é da Elfa. A Elfa é o representante no Brasil do fabricante no exterior. Nós somos licenciatários aqui, né? Então, dentro da diabetes é bastante específica para a gente, porque a gente tem o nosso produto específico, né? Só nosso, ninguém mais tem. E a gente vende de outros também uma série de coisas. Então a gente representando a indústria, a gente chega nos vários pontos, inclusive para as secretarias de Estado, onde faz a distribuição grátis de medicamento para diabetes nas farmácias. E a gente proporciona podendo entregar nessas secretarias a diabetes. Eu acho que a gente tem aqui no Brasil duas tendências bastante longevas na saúde, né? A primeira delas é o crescimento do SUS. Né? Desde lá da formação da Constituição, lá atrás, 10 anos depois, a formalização de todas as leis, o SUS veio galgando espaços e ocupando espaços que estavam ou em branco ainda no tratamento, na cura, no apoio à sociedade, ou comendo share do privado, né? Em alguns casos. Né? Então o crescimento do SUS é uma realidade que a gente vive isso, e nós como empresa distribuidora que está no meio, a gente quer também servir, né, esse pedaço. Então hoje a gente é bastante especializado nas secretarias de saúde pelo país, que são estaduais, né? Pelo país afora, sendo um bom prestador de serviço na entrega das secretarias no que eles precisam no setor de saúde. Mais uma vez, né, indo no acesso, que eu tinha de falar para você, de poder pensar no acesso e no crescimento. A outra tendência bastante importante que vem há muito tempo é uma certa aumento de custos da saúde, né? E aí a eficiência é importante para tentar contrarrestar esse aumento de custo. Então a gente apoia, olhando para frente, a gente vai nesses dois sentidos. A diabetes para nós tem esse aspecto, quer dizer, quando a gente tem uma licença de um produto que é só nosso, a gente consegue operar com muito mais acesso e muito mais longe daquele produto que é só nosso. Não, muito legal. E falando de saúde, assim, né, eu acho que é inegável as tendências, né? O envelhecimento da população, o aumento, né, de doenças crônicas não transmissíveis, e a diabetes é uma dessas, vamos dizer assim, dessas doenças. E se a gente não garante acesso, se a gente não promove saúde, se a gente não traz, né, possibilidades do tratamento adequado, a gente sabe como essas comorbidades podem evoluir, acho que impactando em mortalidade, mas também na sustentabilidade do sistema e na eficiência, né? E a gente consegue olhar isso tanto pelo lado da saúde pública quanto da saúde privada. Então, acho bastante interessante vocês terem essa visão e não só, claro, enquanto negócio faz sentido ser eficiente, além de ampliar talvez mercados para vocês também traz mais margem, mas enquanto impacto que a gente gera para a sustentabilidade do sistema, né? Exatamente. Acho que isso é super importante. E aí eu acho que a gente começou a tocar numa discussão que é relevante, né? Como é que a gente equilibra esse braço de negócio, de eficiência, de resultado, com um viés mais social. Eu acho que na saúde isso é muito visível, né? É acesso. É garantir que as pessoas tenham o medicamento, o serviço de qualidade na hora que elas precisam, num custo adequado. Sim. Então, se você puder falar assim, como é que vocês veem essa discussão de o papel da Elfa, mas não só isso, né, do grupo como um todo, mas qual que é o propósito? O que vocês buscam, assim, né, para esse viés também mais social? Vou fazer duas separações. Uma é aquela
pegada do acesso, de permitir o melhor acesso da população ao medicamento, ao tratamento, a gente sendo o enabler disso no meio da cadeia de uma forma bastante eficiente e sem colocar mais custo no processo. Então esse, vamos dizer assim, como você falou, é o saída. Por trás disso tem uma série de coisas. Então vamos lá. Eu distribuo, né? Então eu tenho um caminhão andando por aí. Que caminhão eu vou ter? Que tipo de combustível eu vou queimar? Né? Então hoje a gente tem na companhia 100% dos carros, não todos os caminhões, mas 100% dos carros são a álcool. Tentando ter um impacto ambiental um pouco menor. Os nossos programas de estágio tentam fazer uma inclusão social bastante maior para trazer uma população diversa para a empresa e poder se beneficiar disso, né? A empresa. E a gente foi nos pilares do ESG, todos eles tomando essa posição. Então você tem no social não só a inclusão, mas também o acesso. No environment, né? no ambiente, a gente tenta impactar com o menor impacto de carbono possível dentro da empresa e também nos armazéns. Os armazéns são refrigerados, né? Então a gente tenta também buscar energia, só comprar energia de fonte limpa, não comprar energia de fonte suja. Então a gente faz todo esse cuidado na parte ambiental também, né? E na parte de government, do G, né? A gente de governança, a gente olha, volta o tema do acesso aqui. Porque aí a gente tem que ter uma governança muito séria para a gente saber que o norte é esse. O norte é entregar com a maior eficiência ou servir a indústria com a maior eficiência. Eu falei lá no começo que a gente virou um pouco foco para servir a indústria, né? Antes, talvez, no passado, era um foco mais assim no hospital, no comprador final, né? E a gente virou isso. Quando a gente vira isso aqui para cá, a gente começa a ser parceiro daquela indústria que está pensando no paciente lá na frente, né? Então, você está falando de diabetes, as indústrias que estão no segmento de diabetes, a gente passa a ser parceiro dela para permitir que o paciente que está lá na ponta, que certamente vai ser impactado por aquele medicamento ou por aquele tratamento, a gente possa fazer aquilo chegar mais rápido, mais barato. E uma reflexão é a seguinte, nós estamos aqui em São Paulo, né? Tem armazém aqui em São Paulo, 22 armazéns pelo país inteiro. Como é que chega medicamento no Acre? Como é que a gente atende um hospital no Acre? Tá certo? Tá longe, né? Então a gente tem que estar socialmente impactado e entendendo que existe um paciente lá no Acre, que existe um paciente aqui nos Jardins, mas também não tem lá no Acre, em todo lugar do país que a gente tem que ter. Saúde tem isso, né? Eu não posso escolher meu paciente. Posso escolher. Eu tenho que atender todos. Né? Exatamente. E esse foco de olhar para a indústria é o seguinte, eu garanto que em 2 dias eu estou em qualquer cliente, em um dia em qualquer capital. Então a gente faz esse trabalho também muito próximo. Com a consciência de não queimar combustível não fóssil, tá certo? Não queimar combustível fóssil, né? Ao contrário, queimar combustível, com todos esses cuidados para a gente manter um footprint de ESG bastante positivo. Não, super legal. Eu trabalhei muito tempo com saúde pública, eu sei o quão difícil é levar medicamento para o interior, né? Tem lugar que a gente só chega de barco e a gente precisa de uma logística inteligente e o custo de se chegar lá é muito alto. Então, é bem importante ter empresas, né, que pensam o Brasil com essa diversidade, com esses desafios logísticos, mas para garantir que todo mundo tenha acesso. Bom, JR, tem um quadro que é super especial pra gente aqui, falando desse impacto social, de acesso, né? Que é o que a gente busca aqui, assim. Acho que as nossas histórias se encontram um pouquinho nesse sentido, porque a gente também está buscando dar acesso aqui à educação de qualidade, conteúdos curados. Então, a gente tem o Bibliotex, que é uma coletânea de livros que a gente está montando essa biblioteca sugerida aí pelos convidados, para a gente entregar isso para uma organização social no final do período aqui, e aí de fato a gente promover, que aí é o nosso propósito aqui de dar acesso à educação. Então nesse sentido eu queria saber o que você trouxe de livro aí, e quais os insights que esse livro te trouxe para sua carreira. Eu fiquei bastante desafiado com isso, né? E comecei a andar pensando o que me motiva, o que me empurra para frente, né? E eu tive contato com esse livro aqui dessa pessoa chamada Daphna. A Daphna, difícil pronunciar o último nome, Blaschauer, né? É isso, Blaschauer. Essa moça Daphne, eu vi uma palestra dela, né, numa atividade de uma palestra, e ela fala aqui das habilidades-chave para destravar o seu potencial máximo. E quando vocês me falaram da biblioteca, né, me falaram da biblioteca, eu fiquei pensando que eu queria trazer uma coisa que pudesse estar próximo daquilo que eu entendo que me motiva a acordar todo dia para empurrar uma empresa como a Elf e outras que eu já empurrei para frente e cativar e capturar o coração das pessoas que trabalham comigo, né? E aqui eu acho que eu consigo traduzir isso aqui
uma coisa muito simples, não tem montanha que a gente não consiga subir, né? É nesse sentido que ela me levou, além desse livro aqui, a refletir sobre essa história do montanhas, que não existe montanha alta o suficiente que eu não consiga subir se eu me dedicar, se eu tiver foco, e principalmente se eu motivar as pessoas que estão comigo, né? Nessa trajetória profissional que a gente falou, e ela tem até um capítulo aqui específico de como impactar os seus colegas, parceiros, nessa trajetória que eu fiz profissional, jamais eu tive sozinho, né? Eu sempre tive... quando eu me vi sozinho, eu fui procurar gente para vir comigo. Mas na maioria das pessoas, às vezes, eu sempre tinha gente boa, que eu aprendia muito mais do que eu ensinava até da comunidade que eu estava trabalhando. Então, acho que esse livro encaixa bem aqui. É muito positivista, tem a ver com a teoria positivista. Eu acho que encaixa muito no que eu penso de andar para frente e sempre ir para frente e para cima. Muito bom. Eu acho que um ponto que você trouxe, assim, na preparação, a gente sempre faz um esquenta aqui com o convidado, foi essa coisa de comunicação, de conseguir ser uma liderança reconhecida, que tenha uma comunicação clara com o time, né? Você, inclusive, comentou que tem um podcast que começou um tempo atrás dentro da empresa, em outras empresas, e é uma coisa que você traz. Comenta com a gente, assim, todo esse viés, porque... são mais de 20 anos, se eu não estou enganada, nessa posição de liderança, né? E você falou que comunicação e essa visão de não existe montanha tão alta que a gente não consiga subir, tem um viés de motivação, de trazer o time, de formar essas pessoas para estarem junto contigo, né? Comenta um pouquinho dessas competências e como é que você enxerga esse seu papel como CEO frente a essas empresas? Vou andar bem para trás, tá? Não, acho que é importante. Acho que você não tinha nem nascido, agora eu vou contar essa história aqui. Na minha carreira, eu contei aqui para vocês lá no Johnson & Johnson, era uma carreira financeira. E eu fui na área financeira e virei CFO das empresas na América Latina. Eu saí da primeira vez, fui para os Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos, depois fui em vários países da América Latina como o CFO das empresas, até que terminei CFO aqui do Brasil e fui ser CFO nos Estados Unidos depois. E nesse período eu tive uma pessoa muito querida, um chefe, que lá nos Estados Unidos, que dizia que eu tinha uma veia comercial, que eu era um financeiro diferente, que eu tinha uma veia comercial. E essa veia comercial minha vinha da minha capacidade de cativar as pessoas que eu era um financeiro que cativava, era o que ele dizia para mim. E isso não é muito normal, né? O financeiro é sempre aquela pessoa que todo mundo tem medo, que vai vir mostrar o orçamento ali, negociar. E eu tive a chance, né? Até você falou aqui que eu estudei, fui fazer um curso de economia da saúde, né? Eu tive a chance, nesse momento que eu estava nos Estados Unidos, de participar. Você veja a montanha, né? Eu era o CFO de uma região. Era CFO da Ásia, da América Latina, do Japão, da Austrália. Era uma região que tinha todos esses países. China. E a gente, baseado nos Estados Unidos. E a gente tinha como desafio, a montanha, era lançar o tratamento. Olha a importância e o acesso. Para HIV nessa região. Essa região compreendia os 2 principais países. Naquele momento, estou falando, você não tinha nem nascido. Até parece. Tailândia e Brasil eram os principais, vamos dizer assim, não posso dizer mercado, mas os principais países onde a emergência, desafio, né? O desafio estava ali. E coincidentemente eu era brasileiro, né? Então tinha alguma afinidade com o Brasil, claro. E a gente, então a gente fez um programa para estabelecer e poder viabilizar o acesso a esses produtos, principalmente nesses 2 países, mas em toda essa região. E eu, como era o financeiro, eu fui encarregado de pensar na economia, como é que ia ser a parte econômica disso. E isso tem um nome muito específico em saúde, que chama-se Health Economics. Eu fui estudar esse negócio para saber o que ia fazer, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso, me aproximei muito das áreas comerciais, dos países que nós estávamos indo buscando esse desenvolvimento desse produto, desse tratamento. E foi questão de tempo para eu ser convidado para ser CEO de uma delas, que é aqui do Brasil, obviamente brasileiro, e continuar com isso. Quando eu cheguei, eu sempre achei que eu nunca falei muito bem português e nem escrevi muito bem. Sempre achei que o jornalista é quem escrevia melhor o português do que eu e do que muita gente. Então, eu pensei, eu tenho que ter um processo de comunicação efetivo. Eu era um financeiro que tinha virado o líder de uma empresa, né? Tem que ter e especialista numa área muito específica, que era a economia da saúde e a HIV. É empresa com vários ramos, né?
como é que eu vou trazer toda a equipe para mim, todo mundo, para todas as áreas. Né? E aí, através desse processo de comunicação, naquele tempo era um podcast muito mais caboclo, né? Muito mais simples, um arquivo que ia pela internet, uma coisa assim. A gente começou a fazer gravações para meio que trazer toda a equipe para o mesmo propósito e entender para onde a gente queria ir. Então foi essa a história que eu cheguei a fazer meu primeiro podcast, comecei a repetir, e aí fazia resultados, falava de resultados, trazia convidados, falava motivacionalmente para trazer o grupo para próximo. Nesse processo eu aprendi que o motivacional para mim vinha dessa barreira que não tem, dessa montanha que a gente quer escalar, né? E comecei a ler sobre isso e caí num filósofo francês chamado Saint-Germain, que escreve a teoria positivista, que é, traduzindo em miúdos, é isso que eu achei uma relação e cunhei um mote chamado para frente e para cima. Escrito não é para a frente, é para frente, para cima. Que eu uso sempre nas minhas conversas para trazer para as pessoas o seguinte, cara, vamos para frente. Não vamos ficar olhando para trás, não. É tocar para frente. Vamos para cima. Vamos ganhar essa briga aqui que a gente tem que fazer um monte de coisa. Tem hospital, tem paciente, tem indústria, tem um monte de gente precisando da gente lá na frente. E nós temos que entregar barato para essas pessoas. Né? Então é meio que foi esse movimento. E o podcast que eu faço todo mês aqui, até mais do que uma vez por mês aqui na Elfa, é nesse caminho também que começou nessa semente lá atrás que eu estava te contando. Não, e uma coisa que você comentou, e a gente estava fazendo outra gravação, agora eu não me lembro com quem, sobre dar contexto, né? Ter essa comunicação clara, direta, mostrar para as pessoas para onde que a organização quer ir, por que certas decisões estão sendo tomadas, quais a transparência. O Edu da Jequiti, né, um exemplo de episódio verdade, isso, o Edu da Jequiti, que está fazendo uma grande reviravolta. Mais um turnaround, assim, né? E aí tem todo um processo ali complicado de lidar com as pessoas, então... De como comunicar. E a gente estava discutindo sobre isso, né? Como a comunicação, ela é importante, ela é chave, e como dar contexto, como ser transparente, ser claro para o seu time, faz com que as pessoas entendam para onde a organização quer ir, né, o que ela está buscando, e porque às vezes algumas decisões que podem não ser tão fáceis de serem tomadas, foram tomadas tendo em vista o contexto, as variáveis. E super importante também, dentro desse contexto, você ter a conexão com a estratégia. Claro. E certamente o alinhamento com o conselho da empresa. Né? Uma empresa séria, né? Você tem uma governança que essa mensagem tem que estar sempre na mesma linha. Né? O discurso é o mesmo, né? Assim, com motivacional, ações, né? Com motivacional, você varia a forma, você berra, gesticula, mostra pessoas, fala de fatos, brinca, mas sempre com aquela linha mestra do caminho estratégico, né? Do alinhamento com os acionistas, né? Que você combinou com os acionistas. Então, tem que ter a palavra certa seria você ter você jogar dentro desse script sempre. Você está sempre atento ao script. A palavra está me faltando aqui, mas é você ser resiliente dentro daquele script. Da narrativa, né? Da narrativa, estar exatamente. alinhado com a narrativa. Não, foi ótimo. Incrível. Eu que quase não gosto de saúde. É sempre bom conhecer gestores inspiradores, entender como é que as empresas, né, veem esse lado social também do trabalho, como elas impactam essa cadeia que é tão relevante para a qualidade de vida, né, da nossa população também. Você sabe que a gente tem um caminhãozinho que vai todo dia, sai daqui de um armazém que a gente tem aqui perto aqui de São Paulo e vai para um armazém que a gente tem no interior de São Paulo. Esse caminhão é elétrico. Pelas razões que nós estamos falando. E o caminhãozinho vai e volta todo dia 2 vezes. Vai de manhã, volta na hora do almoço, vai de novo e volta à noite. Né? Levando mercadoria de um lado para o outro. E uma coisa, me perguntaram se isso faria a diferença. Né? Eu falei, olha, eventualmente esse um caminhãozinho não vai fazer a diferença. Mas ele vai dar o exemplo. O exemplo para nós, para outras empresas, para os concorrentes, para o cliente, para o fornecedor e para nossos funcionários. Né? Então, um pouco da minha inspiração é assim de tentar passar o exemplo para as pessoas que trabalham comigo nesse lado do vamos para frente, para cima, etc. Não, muitíssimo obrigada. O livro, acho que o livro endereça um pouco do que eu falei. Eu acho que essa escritora, a Daphne, ela nem sabe que eu estou fazendo isso, não imagino, mas eu acho que ele se relaciona com o que eu acho bacana.
Não, muito legal. E vai para a nossa biblioteca, a gente vai divulgar com a organização social. A gente já está falando, acho que de mais de 40 volumes. É uma biblioteca bem grande. A gente não conseguiu trazer para São Paulo. Normalmente a gente tem uns livros nos nossos episódios. Alguns já pediram música no Fantástico. Mas outros já trouxeram 10 livros aí pro episódio. A gente adora porque é a nossa missão, assim, a forma como a gente entende que a gente pode gerar impacto e a gente pode dividir com as pessoas. Conteúdo curado, livros, artigos, publicações que geraram insights interessantes e que podem contribuir para outras carreiras, né, para a formação de outras lideranças. É isso, pessoal. A gente então encerra a nossa pauta da diretoria, que é oferecida pela Tecni Methods e patrocinada pelo Hermes Pardini. Muito obrigada e até a próxima.